Vamos receber o pastor Yuri com uma calorosa salva de palmas. Deus abençoe, querido. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, juventude. Podei vos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Que alegria poder estar com vocês aqui em mais uma oportunidade. Que alegria podermos estar aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Se esse culto terminasse agora, nós já poderíamos ir para casa, porque com certeza não voltaríamos para lá da mesma forma que nós viemos. O Senhor já tem falado essa noite, já tem ministrado em nossos corações, e o desejo de minha alma é que Ele continue a falar com vocês aqui poderosamente. Minha palavra nesse altar é de gratidão, gratidão a Deus, gratidão por essa igreja, gratidão aos pastores dessa igreja, minha gratidão ao pastor Sóstenes, sua esposa, pastora Maria. Deus continue abençoando poderosamente as obras das suas mãos. Deus abençoe pastor João poderosamente, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Minha palavra também de gratidão a toda a diretoria aqui da UJADB, acertei? Glória a Deus, na pessoa do evangelista Fabiano, sua esposa Cíntia. Deus abençoe vocês. É claro que ninguém faz nada sozinho, e por detrás dessa linda festa há muitos joelhos dobrados, muito ensaio, muita dedicação, muito preço que foi pago, de maneira que, agradecendo a vocês, a minha gratidão se estende aos líderes que estão aqui no altar com você, a toda a equipe, aos irmãos que nos receberam desde o estacionamento até aqui com muito carinho. Deus abençoe vocês, tá bom? Glória a Deus. Meu amigo Tiago Delfim, sem comentários, você é uma bênção por onde você passa. Nós somos edificados. Que o Senhor continue te levando a lugares que você ainda nem imaginou, que aonde você não puder chegar, que Deus faça a sua voz chegar, para que vidas sejam alcançadas. Quantos aqui querem continuar adorando a Deus? Diga amém. Você que trouxe a Bíblia Sagrada, apodere-se dela, por favor, e abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 20. Atos, capítulo 4, versículo de número 20. Se você precisar de auxílio, já está projetado ali na tela. Diz assim, a versão que está em minhas mãos: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de estar na tua casa essa noite, para glorificar, exaltar e engrandecer o teu nome. Senhor, a palavra é tua. Essa igreja aqui reunida, ela pertence a ti, e nós estamos aqui porque verdadeiramente te amamos. Continua falando conosco, Senhor, essa noite, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Que o teu Espírito, ele tenha liberdade em passear por esta casa essa noite, salvando, curando, libertando, restaurando, fazendo aquilo que apraz ao teu coração. Deus, amarra-nos no teu altar. Leva, Senhor, a nossa mente cativa a ti e resgata tudo aquilo que nós perdemos com o passar do tempo. Fica conosco, Senhor, até o término desse culto, e nós prometemos tributar a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Olhe para cá, redobre sua atenção, me empresta sua mente aqui por alguns segundos. Eu prometo ser breve, mas eu quero ser fiel
aquilo que o Espírito de Deus, Ele já comunicou ao meu espírito para essa noite, para esse culto, para esse momento. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, por diversas vezes nós iremos perceber, tanto nos Evangelhos como no Antigo Testamento, que a Bíblia, ela não segue uma linha cronológica. Isso significa que normalmente o que acontece nos capítulos seguintes, obrigatoriamente não acompanha as histórias do capítulo anterior. Você vê isso nos Evangelhos, você vê isso no livro do profeta Jeremias, você vê isso em diversos momentos da Bíblia Sagrada. E isso acontece porque a Bíblia não tem por pretensão ser um livro histórico, mas ela é um livro teológico. Então essa ordem numérica obrigatoriamente não vai seguir uma ordem cronológica. Mas assim como no texto que acabamos de ler, como outros exemplos da Bíblia Sagrada, o que nós iremos perceber é uma sequência de acontecimentos que estão ligados, que estão conectados. Por exemplo, o capítulo de número 4 de Atos dos Apóstolos, ele é um reflexo do que acontece no capítulo anterior, no capítulo de número 3. E o capítulo 3 de Atos para nós, ele é muito famoso, ele é muito conhecido, porque no capítulo de número 3, diz a Bíblia Sagrada, que Pedro e João estão indo em direção ao templo, e quando eles chegam ali, eles se deparam com um coxo que estava mendigando. Dentro dessa narrativa, a gente tem a célebre frase, quando Pedro olha para esse coxo e diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta. Quando você olha para essa narrativa, o que você irá perceber é que esse milagre vai ganhar uma notoriedade maior do que eles esperavam, vai ganhar uma evidência maior do que talvez eles poderiam imaginar. É nesse momento que a Bíblia diz que o texto, ele muda de cena, mas não muda de geografia. O coxo está na Porta Formosa, e ele não está ali porque era um lugar que estava vago. Ele não está ali porque simplesmente ele achava que ali era um bom dia para estar. Ele está ali porque ele sabe que ali é um lugar estratégico. Por essa porta, obrigatoriamente, os judeus irão passar. E o judeu tinha no seu DNA um desejo de abençoar aqueles que precisavam. Isso fazia parte da sua cultura, isso marcava a sua identidade. Os judeus muitas vezes sabiam que abençoando aqueles que eram mais necessitados, de alguma forma isso voltava para eles. É por isso que alguns historiadores chegam a dizer que as pessoas que mendigavam chegavam a usar da seguinte frase: use da minha dor, use da minha enfermidade, para que você seja beneficiado. Uma vez ofertando na vida de quem precisava, eles acreditavam que de uma forma ou outra isso voltaria para a sua vida. Pedro e João estão indo para dentro do templo. A gente precisa entender a geografia do templo, porque tudo aqui está conectado. Eu não estou falando do templo que Salomão erigiu, eu não estou falando do templo que Zorobabel reformou, eu estou falando de um templo que passou por uma grande reforma através do governo de Herodes. O templo original, ele era um templo tão formoso, tão suntuoso, que atraía os olhares do mundo para ele. O templo original era um templo tão bonito, porque Davi, entendendo a importância da continuidade, ele começou a entesourar para que Salomão, seu filho, seu herdeiro, pudesse dar seguimento a um projeto que estava no seu coração. Então, quando Salomão constrói o templo, o que você percebe é que um templo muito marcado de muitas riquezas. Só que esse templo havia sido destruído pelos caldeus. Durante 70 anos, a nação de Israel fica presa na Babilônia. E quando eles retornam, eles não têm o mesmo cenário, a mesma realidade do que quando Salomão levantou esse templo. Zorobabel agora tem que administrar os recursos de uma nação que está repatriando a sua terra. Ele tem que administrar os recursos que estão ao seu alcance. E para fazer aquilo que ele poderia fazer, a Bíblia diz, a história diz, que ele constrói um templo um pouco menor, aproximadamente 60 côvados. E esse templo, essa estrutura, fere diretamente o orgulho dos judeus. Quem olhava para aquele templo, a estrutura dela, e lembrava do templo que Israel já teve, ficava triste, ficava desesperançoso. E é dentro desse cenário
que Deus levanta o profeta dizendo: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Talvez não tenham tantas riquezas como vocês já viram, talvez não tenha tanto esplendor como que vocês já viram, mas a glória de Deus, a Shekinah de Deus estará nesse lugar junto com vocês. Esse mesmo templo, ele vai ser degradado pelo tempo e pelas guerras. E agora Herodes tem um grande problema. Pergunte para mim qual. Ele sabe que os judeus não aceitam o domínio do Império Romano. Ele sabe que ele tem um problema logístico. Primeiro, porque os judeus não aceitam o governo de Roma. Segundo, ele tem um problema logístico. Jerusalém é a capital mundial do judaísmo. Pelo menos 3 vezes ao ano, pessoas de vários lugares do mundo afluíam até Jerusalém para as festas do Pentecostes, para a festa do tabernáculo. Iam para aquele lugar em peregrinação a Deus, as 3 principais festas de Israel. E quando chegavam ali, a crise que eles tinham é porque as pessoas levavam, pastor João, as suas ofertas. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando literalmente de sacrifício, eu estou falando literalmente de ofertas. Então eles precisavam administrar essa estrutura. É por isso que Herodes, tentando resolver um problema geográfico e trazer a afinidade do povo para si, uma vez que eles rejeitam o domínio de Roma, ele vai propor a reforma do templo. Ele vai tentar resolver 2 problemas numa cartada só. Ele vai propor a reforma do templo, e dentro do seu plano arquitetônico, ele vai devolver esses 70 côvados, esses 32,01 metros que haviam sido diminuídos no projeto de Zorobabel. Ele devolve as suas medidas originais, sem fugir ao projeto divino. Ele vai agora acrescentar o átrio das mulheres, ele vai acrescentar o átrio dos gentios, uma vez que o judaísmo tem crescido e não se limita mais apenas a judeus, mas pessoas de vários lugares do mundo agora estão servindo a Deus. Ele também vai construir no cume do Monte Moriá uma plataforma que vai favorecer as pessoas de andarem e ter mais facilidade. Por que a gente precisa entender essa geografia? Porque quando na Porta Formosa Pedro diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta uma grande multidão, vai acompanhar a Pedro e a João para um lugar chamado Alpendre de Salomão. O Alpendre de Salomão, Delfim, ele fica na parte externa do templo, ainda dentro do templo. E quando Pedro chega ali, ele não sofre de amnésia, ele não sofre de esquecimento. As pessoas estão ovacionando a Pedro por causa daquele coxo que está de pé. As pessoas estão celebrando a Pedro por causa daquele milagre. Só que Pedro sabe que naquele mesmo espaço, naquela mesma geografia, em João capítulo de número 10, na festa da dedicação, Jesus pregou um sermão dizendo: eu e o Pai somos um. E quando ele prega essa mensagem, os judeus pegam em pedra e querem matar a Cristo. E aí Pedro está olhando para eles e se perguntando: qual é o motivo da euforia? Qual é o motivo da agitação? Porque esse coxo está de pé. Eu sou apenas alguém que estou sendo constante a algo que começou lá atrás. Eu estou só dando continuidade a quem já fazia isso antes de mim. Mas vocês não aproveitaram o tempo da visitação e mataram o autor da vida. Pedro não vai aproveitar a sua notoriedade para falar de si, mas ele vai jogar o holofote a Cristo. E ele diz: eu sei que Cristo morreu por 2 motivos. Atos capítulo de número 3, do versículo 17 em diante, ele diz: ele morreu primeiro porque vocês eram ignorantes acerca de quem ele era. Em outras palavras, vocês não sabiam que ele era o homem que as profecias apontavam. Vocês não sabiam que era acerca dele que Jeremias e Isaías havia profetizado. Vocês não sabiam que ele era o unigênito de Deus.
Segundo motivo, ele não morreu por causa de uma covardia de Judas e é uma má fé dos sacerdotes, não. Ele morreu porque sempre esteve escrito que ele seria crucificado. Então vamos combinar o seguinte: já que vocês já não são mais ignorantes acerca de quem ele era, e já que ele cumpriu o que estava nas escrituras, ele morreu na cruz do Calvário, a mensagem de Pedro no alpendre de Salomão é: arrependei-vos, arrependei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados e haja paz no seu coração. Dentro de um ambiente, uma atmosfera aonde grande parte das igrejas brasileiras fizeram um culto antropocêntrico, voltado para o seu ego, para o seu eu e para a sua vaidade, uma mensagem como essa de Pedro não teria muita notoriedade, não daria muita curtida, não teria muito compartilhamento. Mas o que Pedro está dizendo é: a mensagem genuína do Evangelho, ela ainda é eficaz para arrancar o homem do inferno e levá-lo até o céu. A mensagem de arrependimento gerou tanto impacto no coração daqueles homens, que a Bíblia diz que ao final do sermão do apóstolo Pedro, quase 5.000 almas levantam as suas mãos e diz: eu quero a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu quero Jesus como Senhor e Rei da minha vida. Se o culto terminasse ali, era só a gente fechar as portas e ir para casa adorando. Mas é aqui que começa a guerra, aqui que começa a crise. Pergunte para mim por quê. Não pregue comigo, pergunte por quê. Porque a mensagem do alpendre de Salomão é acerca de Jesus que morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Só que quem administra o templo são os saduceus, e os saduceus não acreditam em ressurreição. E Pedro está pregando sobre um Jesus que não está morto, mas está vivo. Não está morto, mas está vivo. Quando os homens ouvem aquela mensagem, a Bíblia diz que prendem a Pedro e a João e começam a dizer: aqui não pode pregar essa mensagem, aqui não pode falar desse sermão, aqui a gente não concorda com essa teologia. As horas já eram avançadas, não daria tempo de um julgamento justo. Então a Bíblia diz que eles passam a noite no cárcere, e no dia seguinte é montada uma corte marcial, a mesma corte que sentenciou a Cristo à cruz, a mesma corte que foi movida por inveja e tramou a crucificação. A Bíblia diz que o sinédrio está montado, e quando essa corte se reúne, eles fazem uma pergunta. Eu não sei se a mídia pode me ajudar, mas se puder, vamos pregar junto daqui para frente, versículo de número 7 do capítulo de número 20. Eles olham para Pedro e fazem a seguinte pergunta: em nome de quem que esse homem está de pé? Atos capítulo de número 4, versículo de número 7. Atos capítulo 4, versículo de número 7. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? O sinédrio está olhando para Pedro e João e está se perguntando como esse homem, que há 40 anos que estava mendigando, agora está andando diante de nós. Como isso aconteceu? O texto diz: não é o Pedro que havia negado a Cristo 3 vezes, não é o Pedro que veio com conhecimento humano, mas o versículo de número 8 diz: e Pedro, cheio do Espírito Santo, e Pedro, cheio do Espírito Santo. Eu tenho certeza que entre nós haja advogado, e eu nunca vi um tribunal montado com uma pergunta de acusação. Não daria tempo para fazer outra, porque quem vai responder não vem com conhecimento da terra, quem vai responder não vem com conhecimento de faculdade, quem vai reconhecer não carrega a culpa no seu coração. Quem vai falar é o homem que havia o negado por 3 vezes, mas viu Jesus indo na beira do lago dizendo: tu ainda me ama, então apacenta as minhas ovelhas. É o Pedro que ficou durante 10 dias dentro do cenáculo dizendo: vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Não é o Pedro que havia negado a Cristo no petróleo, na
parte externa da guarda é o Pedro, cheio do Espírito Santo. Versículo de número 10, eles olham para os homens e diz: quer saber? Então aqui está a resposta: que seja conhecido de todos vós, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas Deus ressuscitou dentre os mortos, é em nome deste que este está são diante de vós. Oh meu Deus do céu, eu já estou sentindo Deus nessa casa. O sinédrio era composto de 71 homens, e esses 71 homens estavam divididos em 4 grupos. Quantos grupos? Quantos grupos? Eu preciso de 4 colaboradores aqui comigo. 1, 2, 3. Não, varão, vai mandar um homem de terno, vem você. Quer me complicar? Posso usá-los como exemplo? É só uma encenação, viu? Deixa ninguém chamar vocês de fariseu no final do culto, não. Eles olham para Pedro e dizem: em nome de quem que esse homem está são diante de vós? Pedro usa 4 características para falar da mesma pessoa. Ele diz: ele está de pé por causa do Cristo Nazareno, que foi morto e está vivo. Cristo Nazareno, que foi morto e está vivo. O sinédrio é formado de 71 homens, e esses 71 homens estão divididos em 4 grupos: fariseus, escribas, sacerdotes e saduceus. Saduceus, sacerdotes, escribas e fariseus. Eles perguntam no coletivo, mas Pedro decide responder no individual. Eles perguntam no coletivo, mas Pedro vai responder no individual. A primeira resposta que Pedro dá são para os fariseus. Ele chama de Jesus de Cristo. A palavra Cristo não é sobrenome, mas Cristo foi transliterado do grego, que quer dizer o ungido, o separado. O que Pedro está dizendo é: vocês gostam de fingir que são santos, vocês gostam de fingir que são espirituais, vocês usam filactérios largos para fingir espiritualidade, para fingir que oram mais, que jejuam mais, que se consagram mais, ficam em praças públicas fazendo orações altas, mas o que vocês cobram para os outros, vocês não vivem na vida pessoal. São como sepulcros caiados, gostam de viver como se tivessem santidade, mas não são. Aí Pedro diz: vocês pensam que são, mas o homem da cruz do Calvário, ele já nasceu sendo, ele é Cristo, o ungido. Ele não precisa que ninguém o eleja, ele já nasceu sendo Deus, sendo Cristo. Acima dele somente a sua coroa, e ninguém é como ele. Vocês pensam que são, ele já nasceu sendo. O segundo grupo são os escribas. Os escribas nasceram dentro da Babilônia com um propósito. Pergunte para mim qual? Eram conhecedores da lei, conhecedores da palavra, porque mesmo dentro da Babilônia, eles não queriam ser e nem permitir que os costumes babilônicos o comprometessem. Eles estavam ali para estudar a Bíblia Sagrada, para dizer para as pessoas que viviam na Babilônia: a gente está na Babilônia, mas a gente não é daqui. Então não deixa os costumes daqui te corromper, não deixa as músicas daqui te corromper, não deixa os ensinamentos daqui te corromper. Escribas eram profundos conhecedores da palavra. Quando Pedro chama Cristo de Nazareno, ele não está falando de uma região, ele está falando de uma profecia. Ele está dizendo: se vocês são bons de Bíblia mesmo, então vocês sabem o que está escrito. E Mateus falou disso. A Bíblia diz que Mateus, escrevendo sobre Jesus, disse: e ele foi morar em Nazaré. Não porque Nazaré era bom para ganhar dinheiro, não porque Nazaré as casas eram bonitas, mas porque havia uma profecia que dizia: e ele será chamado de Nazareno. Se tu conhece de escritura, se vocês conhecem de Bíblia, então sabe
que o homem que eu estou falando era aqueles que as Escrituras já tinham dito. Ele não para, ele continua, ele vai atacar os sacerdotes. Vós crucificastes a ele. O que Pedro está dizendo é: quem traiu foi Judas, quem entregou foi Judas, mas quem financiou foram vocês. Eu sei que quem conduziu o sinédrio foram vocês. Quem fomentou no coração da multidão: crucifica a Cristo e solte a Barrabás, foram vocês. Ele não termina, ele diz: e vocês, saduceus, que não acreditam em ressurreição e achando que os sacerdotes tinham acabado com a vida deles, então eu respondo: ele ressuscitou dos mortos. Oh, alguém já está comigo aqui? Aí eles perguntam no versículo 7: em nome de quem que esse homem está de pé? Aí Pedro responde: vou dizer para os fariseus, ele está de pé por causa do Cristo. Para os escribas, ele está de pé por causa do Nazareno. Para os sacerdotes, ele está de pé por causa do homem que vocês tentaram matar. E para os saduceus, ele está de pé por causa do homem que ao terceiro dia não está mais ali. A pedra do sepulcro rolou, ele ressuscitou. Quem está aqui por causa dele? Quem está aqui por causa dele? Quem está aqui por causa dele? Oh, eu estou sentindo Deus nessa casa, estou sentindo Ele nessa casa. Diz a Bíblia Sagrada, versículo de número 13, Delfim: eles olharam para Pedro. Então, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, quando acabou a mensagem, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Oh, meu Deus do céu, a Bíblia fala de 4 homens que estavam dentro desse tribunal: Anás e Caifás, representando o poder religioso. A Bíblia fala de João, uma das mentes mais brilhantes do seu tempo. E a Bíblia fala de Alexandre, um dos homens economicamente falando mais poderosos. Pedro está diante do poder religioso, Pedro está diante do dinheiro, Pedro está diante da informação, do intelecto. E quando eles perguntam em nome de quem esse homem está de pé, Pedro começa a pregar, cheio do Espírito Santo. Os fariseus um olharam para o outro, os escribas um olharam para o outro, os doutores da lei um olharam para o outro. Começou um murmurinho no sinédrio, e um começou a perguntar: vem cá, vocês não me disseram que eles não tinham estudado? Não me dizem que eles eram iletrados? Não me disseram que eles não tinham faculdade? Não me disseram que eles não tinham teologia? Que mensagem é essa que nós estamos maravilhados e não conseguimos refutar? Que mensagem é essa que deixou a mente mais brilhante da sua época sem reação? Que mensagem é essa que deixou os escribas sem reação? Que mensagem é essa que deixou os sacerdotes sem reação? Aí eles disseram: já sei. Para falar de Jesus com propriedade assim, para falar de Jesus com tanta autoridade assim, sem nunca ter frequentado uma academia teológica, sem não ter aprendido hebraico direito, sem saber falar o grego, só tem uma forma. Isso não foi aula teórica, isso não foi aprendido em seminário, isso aí não foi vendo vídeo no YouTube. Só tem uma forma de falar de Jesus assim, com tanta autoridade. Qual? E eles conheciam de que eles haviam estado com Jesus, eles haviam andado com Jesus. O que o sinédrio está dizendo é: isso não aprendeu na sala de aula, eles aprenderam andando com ele no deserto, vendo ele multiplicando pão, vendo ele andando, subindo sobre as águas. Isso aí não é aula teórica, isso aí é
gente que tem experiência. Oh meu Deus do céu, eu não viria num congresso de jovens para falar contra o conhecimento, mas eu tenho uma palavra para a geração do século 21. Se você puder estudar, estude. Se puder aprender uma partitura, aprenda. Se puder fazer teologia, faça. Se puder estudar outra língua, estude. Se puder entrar num seminário, entre. Mas se a vida não te permitir estudar, se não der tempo para aprender um instrumento, suba nesse altar sem técnica, suba nesse altar sem teologia, suba nesse altar sem oratória. Só não sobe aqui sem a presença dele, só não sobe aqui sem a glória dele. Os homens não se impressionam e nem os demônios o jeito que você fala, mas eles respeitam a unção que você carrega. Oh, eu estou sentindo Deus nessa casa. Não troque o quarto pela técnica. O altar não clama por profissionais, ele clama por profetas. Eles estiveram com ele, andaram com ele, caminharam com ele, estiveram com ele. É aqui que está a crise, e eu termino agora. Não tem como refutar a mensagem. Essa é a crise do século 21, pastor João. O versículo 2 diz: e ressentidos com a mensagem. Os saduceus não gostam da mensagem, mas mesmo não gostando da mensagem, do lado de fora tem 5.000 almas dizendo: Jesus, Jesus. O maior coral de Bangu pode dizer comigo? 5.000 do lado de fora gritando, e um coxo. Não gostei da mensagem, mas não tem como refutar os sinais dessa mensagem. Essa é a crise dessa geração. Gostam dos nossos hinos, colocam eles em propaganda, deixa tocar na rádio. Não gostam da nossa mensagem, mas não tem como refutar os sinais. Não gostam das bandeiras que a gente levanta contra o adultério, contra a prostituição, contra o pecado. Não gosta da mensagem que a gente prega, mas vai ter que engolir os sinais. Ele ainda salva, ele ainda cura, ele ainda batiza, e ele ainda leva para o céu. Oh meu Deus do céu, quer andar com Jesus? Então se prepara para ter oposição. Pode não gostar da mensagem, mas vai ter que engolir os sinais. Vai Jesus, ele está ensinando. Desceram um coxo na sua presença. Ele disse: filho, teus pecados estão perdoados. Aí os homens: quem é esse que pensa que tem poder de perdoar pecados? Aí Jesus não gostou da mensagem, não? Então engula os frutos, desce o coxo de novo. O que é mais fácil? Porque para ele não tem mais difícil. O que é mais fácil? Dizer para ele: teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda. Então, para que os homens saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados e fazer prodígios e sinais, assim eu te digo: levanta, toca a tua cama e vai para a tua casa. Pode não gostar da mensagem, mas sábado à noite, 5 horas da tarde, sem maconha, sem álcool, sem bebida, uma quantidade de jovem desce dizendo: Jesus, Jesus, o nome dele é Jesus, é ele, Jesus.
amo meu papai. E eu dependo desse amor. Olhe pra cá. Pode ficar de pé como você está, a gente vai terminar agora. Nós somos a mensagem. Nós somos os carregadores da mensagem. Olha a crise, Delfim. Eu não gosto da mensagem, mas do lado de fora tem 5.000 gritando. E o coxo? O Sinédrio olha para Pedro e João e diz: vamos fazer um acordo aqui. Não precisa sofrer retaliação. Vai voltar para a tua casa. Aleluia. Vai voltar para a tua família. Vai voltar para os teus amigos. Só vamos deixar alguma coisa acordada aqui agora. Qual? Não precisa ser constante. O homem já morreu. Não precisa continuar levando a mensagem. Não fala mais desse nome. Não toca mais desse nome. Rejeita a cruz. E a vida de vocês voltam ao normal. Isso aqui é cena de filme, pastor João. Eu imagino Delfim, Pedro e João ouvindo o Sinédrio dizendo para eles: para, entrega o cargo, desiste do Calvário. E a mente de Pedro, ó, aonde? Em Lucas capítulo de número 5. Projeta para mim. Está Pedro lavando as redes, depois de uma madrugada inteira sem pescar nada. E só quem é chefe de família entende o que eu estou falando. Eu imagino na cabeça dele pensando: meu pastor, não deu certo dessa noite. Como é que paga os boletos esse mês? Como é que paga a prestação do carro? Lavando a gente. Como é que leva a provisão para dentro de casa? Enquanto o homem está cheio de conflito aqui, no outro lado do lago de Genezaré vem ele. Oh, vem ele em direção a Pedro dizendo: me empresta teu barco. Eu imagino Pedro olhando para ele dizendo: já está vazio mesmo? Lucas capítulo de número 5, versículo de número 4. Só ele faz isso. Lucas capítulo de número 5, versículo 4. Olha lá, Delfim. E quando acabou de falar, só Jesus faz isso. Quando a gente pensa que ele não tem mais nada para dizer, é aí que ele começa. E quando acabou de falar, disse: o culto terminou. Para quem está do barco para fora, mas o culto vai começar para quem está do barco para dentro. Faze-te ao fundo e lançai as vossas redes para pescar. Oh meu Deus do céu, quando Pedro ouviu isso, ele joga nos peitos de Jesus. Ele disse: eu tentei a madrugada inteira. Em outras palavras, se dependesse de mim, eu não iria lá. Mas sobre a tua palavra, não é porque eu quero, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Quando Pedro lança as redes e ele começa a tentar puxar, ele se prostra e diz: quem é esse que até o peixe lhe obedece? Quem é esse? O texto diz, pastor, e colheram uma grande quantidade de peixe. A palavra colher no grego traz a ideia, a etimologia de algo que estava preparado anteriormente. Eles não foram para o mar para pescar, para ver se ia dar
certo, eles foram ali para colher, para pegar o que já estava preparado. Jesus estava dizendo: tuas habilidades não permitiu, o mar não permitiu, a rede não deixou, tua habilidade não deixou, mas a minha palavra vai fazer aquilo que a tua habilidade não pode. Tem gente achando que se trabalhar no aplicativo na hora do culto, não vai conseguir pagar a conta no final do mês. Tem gente achando que se não pegar encomenda na hora do culto, não vai pagar a conta. Jesus está dizendo: o teu esforço não compra o meu favor. Enquanto você está aqui me cedendo teu barco, olha eu preparando para você o que o dinheiro não faz, o que teus recursos não faz. Enquanto você está aqui, Ele está lá, está lá, está lá. Sacode quem está do seu lado e diz: Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo. Aí os homens entram no sinédrio, abandona Jesus, e Pedro deu fim, pensando com ele mesmo: esses homens não sabem o que estão falando. Como eu paro e como eu deixo o homem que, quando eu não tinha nada na beira do lago de Genezaré, foi ele que apareceu no meu cenário de escassez, e agora estão me mandando parar. Eu imagino Pedro lembrando, eu me lembro, quando ele viu Jairo se humilhando diante dele, dizendo: entra na minha casa, senão minha menina de quase 12 anos vai morrer. Quando as esperanças já tinham ido embora, o funeral já estava montado, ele tira todo mundo da casa, olha para mim e diz: Talita cumi, e eu te digo, levanta e anda. Como vai mandar parar? Isso não me contaram. Eu vi uma menina voltando à vida. Isso não aprende em teologia. Eu saí do barco e eu andei sobre o mar. Como agora a crise está achando que eu vou parar, o sinédrio está achando que eu vou parar. Como estão tendo a coragem de mandar eu deixar ele? Sabe qual é a resposta de Pedro? Foi o texto que li e repeti por 3 vezes. Atos capítulo 4, versículo de número 20. Pedro diz aos fariseus, Pedro diz aos escribas, aos saduceus, aos sacerdotes: quer me matar? Então me mata. Quer me parar? Então me para. Quer me aprisionar? Então me aprisiona. Mas a mensagem é: eu não posso deixar de falar. Eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e do que eu tenho ouvido. Sabe por que nós somos constantes? Porque você tem um currículo com ele. Ele entrou na depressão, ele entrou no desemprego, ele entrou na pandemia. E a juventude de Bangu não para, 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 não para. E a igreja brasileira, meu filho, não para. Tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só teu nome digno de glória. Vives o fim, teu reino, o autor da fé, Jesus o Rei. Quem pode
Só quem tem uma dívida de gratidão com Ele, adore. Tu és digno de tudo. Só quem tem uma dívida de gratidão com Ele, adore, adore, adore. Pois tudo vem de ti. Se não fosse Ele, você tinha morrido. Tudo é para ti. Se não fosse Ele, você tinha seguido. Tua glória. Se não fosse Ele, você tinha saído de dentro de casa. Se não fosse Ele, você já tinha aberto mão do ministério. Dia e noite. Se não fosse Ele, você já tinha dado cabo da sua vida. Quem tem uma dívida de gratidão com Ele. Dia e noite. Quem tem uma dívida de gratidão com Ele. Te tirou do pagode. Dia e noite. Te tirou do cachação. Te tirou da boate. Te deu banho no sangue do cordeiro. Dia e noite. Firmou teus pés na rocha. Nós somos constantes. Vai a Debangu. Temos uma dívida de gratidão com Ele. E se o diabo está achando que o desânimo vai te parar, que o teu medo vai te parar, Deus vai colocar lenha nessa fogueira hoje. Estou pregando para gente que parou de pregar, você vai voltar a funcionar. Estou pregando para gente que disse nunca mais vou subir no altar para cantar. Deus está dizendo, não é você que decide, sou eu que digo quando para. Tu vai voltar a funcionar. Vou jogar lenha nessa fogueira. Vai queimar por mim de novo. Vambora, Deus está chamando uma juventude para reagir à glória dEle nessa casa de novo. As tuas sandálias. E nele a mim, há um renovo de Deus passeando nessa casa. E eu caminho com a certeza. Jesus dizendo, se mova. De que Ele não pare. Não deixe de parar. É Ele, meu Deus. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. O que é isso? E com alegria, quando os meus filhos. Ele está se entregando para Jesus. Deixa eu dizer algo para vocês. Sabe por que Jesus te trouxe aqui essa noite? Porque Ele ainda tem projeto contigo. Talvez você parou. Talvez você se arrependeu. Mas a Bíblia diz que os dons de Deus, eles são irrevogáveis. Deus não se arrependeu em ter te escolhido. Deus não se arrependeu em ter te levantado. E se alguém parou a sua caminhada, o tema dessa conferência é constante. Chegou a hora de você voltar a marchar com o exército. A Bíblia diz, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então eu quero te dar um minuto. Eu não te conheço. Eu não sei aonde você está na galeria, no meio do coral, com a blusa, eu não sei. Mas se tem alguém aqui afastado dos caminhos do Senhor, ou ainda não entregou sua vida a Cristo, eu vou te dar um minuto para você pedir a licença para quem está do seu lado, caminhar até o altar e entender que Jesus está te chamando para um tempo novo. Se essa palavra falou contigo, se você sabe que Deus está te chamando, vamos, saia do seu lugar agora, desce da galeria, aonde você estiver, corre até o altar, caminha até o altar. Essa é a tua noite, esse é o teu momento. Jesus te trouxe aqui para te dizer, eu ainda quero te encher, eu ainda quero te usar, eu ainda te amo. A primeira já está aqui no altar,
Cadê a segunda? Vamos, pede dá licença, caminha até o altar. Essa é a tua hora. Afastado no evangélico, vem. A segunda já está vindo. Cadê a terceira? Caminha até o altar. Ele virou. Vamos. Soberano é poder. E ele virou. E o governo está nele. Vejam ele lá. Tá vindo, vem. A terceira vida já chegou. Ele. Cadê a quarta, vem. Por ele que eu estou gastando. Que é isso? A quarta já chegou aqui. Perdendo tudo por Cadê a ela. quinta? E Vem. dono dos meus dias. Quando passares pelas águas, Cadê a quinta? eu estarei contigo. Vem. Quando passares pelo fogo, ele não te quer, pois eu estou com. Não resista. Caminha até o altar. Não resista. Tô esperando a quinta. Caminha até o altar. E se teu barco parecer que vai na praga, está balançando pra lá e está causando. A quinta já chegou. Está causando dúvida. Cadê a sexta? Vem. Mas olha só quem vai aí andando. Está dando uma ordem para o. Já tem 5, eu tô esperando a sexta, vem! Eu não te conheço, mas Jesus conhece. E até quando tu ficarás resistindo à voz do teu Deus? Todas as correntes que te seguram nessa cadeira, em nome de Jesus de Nazaré, caiam por terra agora. Sexta vida, corre para o altar agora em nome de Jesus. Sai do teu lugar e caminha ao altar. Sexta vida, eu estou te esperando. Vou pedir para a juventude pregar comigo. Se você trouxe alguém, se você convidou alguém, sai do teu lugar, vai até ele, vai até ela. Prega comigo, tá do teu lado, diga para ela, é a tua noite. É o teu momento. Não resista. Traga ele aqui. Traga ela aqui. Quando eu devolver o microfone, tua vida não é mais responsabilidade minha. Se você está nessa conferência, é porque Deus ainda tem algo contigo. Sexta vida, eu estou te esperando no altar. Desce da galeria, sai da igreja, caminha até o altar aqui, agora em nome de Jesus. Bora. Sexta vida. Aqui não importa, não, o que você fez. Aqui não importa quem você foi. Quando Jesus encontra Pedro, a única pergunta que Jesus faz depois dele ter negado a ele é: você ainda me ama? Eu não quero saber o que você falou, o que você disse. O que eu quero saber é:
você ainda me ama, se você ainda sente saudade de mim, ainda chora, ainda arrepia quando vê um TikTok de um hino, de um louvor, então você sabe que Jesus está te chamando. Está de pé, ainda está de pé. Eu vou dar 1 minuto e eu estou te esperando aqui. Tem mais gente que precisa vir ao altar. Não são apenas essas vidas, tem mais gente. Não desperdiça essa oportunidade. Sexta vida, em nome de Jesus. Até onde a minha voz alcança, caminhe até esse altar agora. Está vindo aquele que acalma o vento. Irmãos, é uma guerra. Aquele que aquieta o Isso aqui é uma guerra. Sexta vida está que aqui. tira a força do fogo. Cadê a e sétima? faz o leão jejuar. Isso aqui é uma guerra, irmãos. O Deus que derruba as muralhas. Cadê a sétima? Da estéreo faz mãe. É o mesmo que bradado, ó. Não temo, eu sou contigo. Deus é. Muitas fontes em meio ao deserto. Vamos! A igreja, a juventude ora por mim. Tem mais! Tem mais! Cadê a sétima vida? Jeová, Deus de vida e de vitória. Sétima! Oitava! Deus de paz, Deus de glória. São as duas. Vai mudar 10. hoje aqui. 10. Cadê a 11ª? Vem! Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando faz a nuvem descer, faz a... Ele sempre... 11ª! Você pode aplaudir a capaz de parar o Já tempo. chegou aqui! 12ª! Quer fazer, ninguém pode parar. Juventude não Quando ouviu, não. manda a mensagem, Já tem 12, cadê a 13ª? Vem! Vem! Ele sempre resolve, sempre reúne. Cadê a 13ª? Meu irmão. A igreja, escute, minha hora já foi. Eu vou terminar agora, irmãos, mas o meu coração ainda está constrangido. Tem mais. Tem 12 vidas aqui no altar. Uma coisa Mas tem mais. sentindo aqui agora. Se Jesus está te incomodando, teu coração está Deus acelerado. está nesse Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e traga ela para o altar. Uma coisa está 13ª. aqui Escapa-te por tua alma. que Deus está nesse Vai esperar mais o quê? lugar. Para entender que Jesus está te chamando. Deus está nesse
já fez parte desse conjunto, já foi pastoreado pelo pastor dessa casa, e está aí cheio de saudade me ouvindo. Estou te esperando. Espíritos que Deus está, o amigo que eu encontrei me surpreendeu. Vem. Quando todos me deixaram, Ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e Ele me escutou. Lhe falei do meu passado. Eu estou esticando a corda porque a 13ª ainda está aqui dentro. Cadê você? Isso teve um alto preço que Ele já pagou lá na cruz. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era Ele. 13ª está chegando aqui e 14ª. Coisa linda! Quem nesse mundo amor tão grande pode ter? Cadê? De entregar a própria vida. 15ª já chegou aqui. Temer. Acho que a juventude parou de ouvir, vou Quem repetir. já sentiu 15ª a chegou. dor de ser 16ª está vindo ali. cravado em uma cruz. Vamos pagando pelos erros que Cadê a não 17ª? cometeu. E olhar nos olhos de quem tanto mais. Cadê a 17ª? E sem ressentimento oferecer. Quem pode ser melhor amigo? Que pelo servo a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo? Que pelo servo. A última vez, feche os teus olhos aí, 1 minuto, e eu vou devolver ao evangelista Fabiano. Já tem 16 aqui no altar. O Espírito de Deus me diz: tem mais. A igreja fecha os olhos. Espírito Santo de Deus, aonde houver alguém resistindo ao teu nome, no meio da igreja, na galeria, que toda a confusão caia por terra agora. Todo espírito da morte, toda algema caia por terra agora. Pega pela mão das vidas que estão aqui e precisam ter um encontro contigo, e traga até esse altar agora, em nome de Jesus. 17ª vida está chegando aqui. 18ª vida está de mão levantada vindo ali. 19ª vida está vindo aqui. Cadê a minha 20ª? Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim.
tão forte dentro. Chegou mais uma. Que me purifica, que guarda para mim. Abra a boca. 21. Consolador, amado, meu solicitude minha, Thomas, dos vales é o lírio, a estrela, o escolhido dos mil. Chegou mais uma. 22ª. Ao céu então Que é isso, Jesus? tua glória. Cadê a 23ª? Onde a dor e a morte nunca, nunca, nunca. Dos vales eu li a estrela, eu escolhi. Irmãos, você entende que a gente está numa guerra? Meu tempo já acabou, mas eu não quero descer desse altar como um covarde. A 23ª ainda está nessa casa. Eu não posso mais segurar o tempo. Se Jesus falou contigo, 30 segundos. Caminha até o altar agora. Consolador amado, Precisa ir aí na frente, Yuri. meu protetor do mal. Precisa. Porque a Bíblia diz: aquele que me reconhece. Minha toma explode bagulho dos vales é o lírio, ele é a estrela, a estrela, a estrela, o escolhido dos milhares para mim, consolador, consolador. Não. Solicito dos vales, escolhi dos milhares para mim. Você pode glorificar a Jesus. Oh, glória! Ó, não sai ninguém daqui da frente que o Fabiano vai orar por vocês. Mas eu pedi autorização para ele, só abusando aqui. Vou terminar agora, meu pastor. Eu perguntei para ele: posso fazer uma bagunça santa com a juventude de Bangu? Ele disse: pode. Se tem festa no céu quando um pecador se arrepende, no congresso dos jovens de Bangu, tu acha que não vai ter? Esse baterista é teu, Delfim? Então vai ter que aumentar o pix dele. Me ajude aí, varão. Vem comigo assim, ó. A gente vai fazer o seguinte para ganhar tempo. Eu vou contar 5 e você vai dizer glória a Deus. Quando eu contar 10, você intercala, vai dizer aleluia. 15, glória a Deus. 20, aleluia. Quando eu gritar 23, a gente vai explodir essa casa. Você vai pular, cuidado para não cair da galeria. Vai gritar, vai fazer barulho, porque são 23 vidas a menos no inferno. E se esse não é o motivo do congresso, então eu não sei mais o que é. A Debangu está comigo aí. Obrigado, pastor Sóstenes. Vira a câmera para cá, varão. Como é que é o nome do cinegrafista? Pedro, filma a gente aqui. Vem cá, Delfim. Obrigado, pastor. Tamo junto. Coração lindo do Orama. Obrigado, Deus abençoe a toda a juventude. Deus abençoe a toda a equipe. Vamos junto. 5,
10, 15, 20, 21, 22. Consolador amado, meu protetor, solicito. Essa galerinha vai cair, dos vales é o lírio. Mas o escolhido dos milhares para. Aleluia! Juventude, agora você vai estender as mãos para esses irmãos que estão aceitando Jesus. E você, amigo, vai orar, vai dizer palavras de bênção, palavras proféticas, palavras de vitória, palavras de vida para eles em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra nunca, jamais volta vazia. A tua palavra é poderosa, a tua palavra muda histórias, Senhor. A tua palavra quebra cadeias, Senhor. A tua palavra renova, liberta, salva e cura. Senhor, em nome de Jesus e na autoridade do nome de Jesus, nós profetizamos, Deus, uma vida transformada. Nós profetizamos portas abertas. Nós profetizamos onde tudo está morto seja ressuscitado no nome de Jesus. Nós profetizamos vida. Senhor, abençoa eles, Senhor. Escreva o nome deles no livro da vida e façam eles, Senhor, caminhar conosco até a eternidade em Cristo Jesus. Deus abençoe, querido. Uma salva de palmas para esse exército que está se juntando a nós em Cristo Jesus. Aleluia. Volte para o seu lugar glorificando ao nome do Senhor. Juventude, que bênção, que culto abençoado, poderoso o Senhor tem reservado para nós. Meus queridos, amanhã, 9 horas da manhã, nós continuamos adorando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor. Chegue cedo, 8h50 já chega aqui para a gente começar esse culto abençoado. Nosso pastor presidente, nossa pastora, pastor Samuel Gonçalves, que é o pastor convidado, estará aqui. Então, chegue na hora, chegue cedo, amanhã, 9 horas da manhã. Eu agradeço, pastor Yuri, Deus continue te abençoando. Fala, galera, vocês querem viver dias incríveis na presença do Senhor? Oi, papai, parabéns! Oi, meu amor. A gente está aqui hoje para te parabenizar e agradecer a Deus por mais um ano de vida que Ele tem te concedido. Você é o nosso melhor presente. Muito obrigado por tudo que você é, por tudo que você significa para a nossa família. Você é o nosso lar, o nosso porto seguro. Obrigado por você cuidar tão bem de nós. Que Deus continue te abençoando sempre, guiando os seus passos, te fortalecendo a cada dia, abençoando a sua vida, a nossa casa, o seu ministério, e que você viva todas as promessas que o Senhor tem na sua vida. Nós te amamos muito. Feliz aniversário. Parabéns, meu tricolor favorito! Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Pai do Senhor, Juventude, tudo bem? Estamos aqui para parabenizar o nosso coordenador Fabiano em nome de toda a liderança. Fabiano, que Deus te ilumine e te prospere cada vez mais no seu ministério. Amém. Fabiano, eu quero deixar aqui para você em Números capítulo 6, versículo 24 ao 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Feliz aniversário, Fabiano. Feliz aniversário.
Obrigado, queridos. Eu pensei que o microfone estava ruim, viu? Mas não estava ruim. Muito obrigado. Fabiana, Deus. ainda não terminou, não. Meu Jesus. A gente aqui vai fazer uma... Cadê o Rosiano? Rosiano tá aí? Rosiano preparou um versículo, fazer uma fala também para você. Mas é uma fala não só da liderança, mas de toda a juventude, Shalom, por ter sempre apoiado a gente, ter sempre ali estado do nosso lado. E assim, a gente sabe que é muito esforço, né, que a gente tem que fazer às vezes para fazer um congresso, cumprir tudo, e você vem cumprindo com excelência nessa gestão. Som. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, ao nosso líder geral da UJADB, de todos os coordenadores, de todos os componentes da UJADB, de toda a juventude e individualmente também de mim, pela oportunidade que você está me concedendo de estar à frente também da liderança. Uma pequena passagem, né, um pequeno versículo para a sua meditação, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, tem o versículo 7 e 8 que diz assim: guarda na tábua do seu coração. Abençoado é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, pois ele será como uma árvore plantada próximo às águas e que se estende as suas raízes até o rio, e não verá quando o calor chegar, porém a sua folha estará verde e não terá preocupação no ano da seca, e nem cessará de produzir frutos. Os frutos você está vendo aí e verá muito mais. Deus te abençoe, te guarde, assim como a ti, como a toda a sua casa, o seu ministério, no nome de Jesus. Tá bom? Mas não acabou, vamos lá! Parabéns pra você! Cadê a bateria? Data querida, muitas felicidades, muitos anos eu quero ouvir! Por quê? Muita o quê? E mais o quê? Glorifica a Deus, o UJADB! Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Realmente eu não sabia de nada. Vocês são bênção.